Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de métodos matemáticos e na aula de hoje nós vamos falar sobre o método dos mínimos quadrados, certo? Só que de uma maneira um pouco diferente. Então nós vamos utilizar a aula 9 para que a gente consiga enviar os dados via servidor, um servidor rede Wi-Fi, por exemplo, receber no cliente, esse cliente, a cada dado que ele recebe, ele conseguir calcular uma nova estimativa para o valor de x usando sistemas lineares e mínimos quadrados recursivo, certo? Então, vamos abrir aqui nossa aula 9, é a aula que a gente fez o servidor TCP e o cliente TCP, certo? Nós temos aqui o cliente e o servidor, como a gente pode visualizar aqui. Temos o dado recebido do servidor e nós temos os dados recebidos que foram enviados pelo cliente para o servidor. O que nós vamos fazer agora, primeiramente, é incluir matriz, porque a gente vai fazer alguns operadores aí com mínimos quadrados recursivos e a gente vai precisar utilizar essa informação aí. Nós vamos entrar lá no site, certo? GitHub, sistemas de controle, entra lá no site, faz o download, manda abrir com, temos que abrir a parte do projeto ou descompactá-la lá no projeto. Então aula 9, que a gente já estava aberto lá, nós vamos descompactar o zip lá, sistema de controle, e temos que lembrar de mudar o nome master para normal. Depois de fazer isso, o que a gente tem que fazer é incluir os arquivos que serão necessários aqui no projeto. Então vou adicionar esses diretórios que já existem aqui, parte gráfica, por exemplo, de modelos por enquanto nada, primitive libs, polynom, lineal e identifiers, e a mesma coisa para o src. Então plot, matriz e lineal e polynom. Ok, estamos aqui com os nossos arquivos adicionados, sistema de controle, gráficos que custam plot, todas as informações aqui. E agora o nosso próximo passo é implementar o nosso código. Primeira parte que nós vamos tentar implementar aqui vai ser no main window.h. Nós vamos incluir aqui sistemas de controle. Sistema de controle, headers, primitive libs, lineal, matrix. Então, uma vez que a gente incluiu matrix, vamos criar duas matrizes aqui embaixo, já pensando no nosso algoritmo de mínimos quadrados. Então, voltando aqui, nós temos o algoritmo de mínimos quadrados que a gente implementou na aula passada. Então, nós tínhamos um for aqui, onde a gente repetia para fazer o mínimos quadrados recursivo. Só que a gente não precisa fazer o cálculo todo de uma vez. Mínimos quadrados permite que a gente vá adicionando linha a linha os valores da matriz A e do vetor B e que a gente consiga fazer o cálculo passo a passo. Então, para que o algoritmo funcione fora desse for, iterativamente, dentro do recebimento da informação Wi-Fi, a gente vai ter que declarar X e P como matriz, como atributos da classe, certo? Então aqui nós vamos criar lineal, matriz double, x e p. Então nós criamos aqui, incluímos matrizes e criamos aqui as duas variáveis que vão ser globalmente necessárias para a janela principal. E agora nós vamos setar o valor inicial no momento em que a conexão do TCP server for criada. Então, quando a gente apertar o botão para criar o servidor TCP, nós vamos gerar os valores iniciais para P. Então, P vai ser igual a lineal, a identidade, né? Como a gente fez aqui. P é a identidade com o número de colunas da matriz A. Então, nesse caso aqui, nós vamos voltar para aquele exemplo que a gente já estava usando, vamos inserir os dados correspondentes àquele log de P, log de V da matriz A, como a gente já tinha feito antes, certo? Então, nós vamos enviar pelo servidor os valores de P e de V. Imagine que
esse servidor esteja numa planta industrial e essa planta industrial esteja enviando para a gente os valores via TCP, Wi-Fi ou rede cabeada, enfim, esteja enviando os valores de pressão e volume de um determinado processo que controla pressão e volume, por exemplo. Então, nós vamos receber esses valores do servidor e vamos ter que processá-los linha a linha. Então, no nosso caso aqui, a gente já sabe que no nosso sistema linear, nós vamos ter uma matriz que vai ter duas colunas, certo? E B vai ter apenas uma coluna. Então, no meu caso aqui, nós vamos ter double, será 2, certo? E isso aqui vai multiplicar 1E elevado a nona, do jeito que nós fizemos lá, do jeito que nós fizemos aqui, certo? Então, número de colunas de A, que nós sabemos que já é 2, vezes 10 elevado a nona. E o valor de x, ele vai ser linhalg, no nosso caso aqui, ons, double, e ele vai ter ons, número de colunas 2,1, certo? Número de colunas de A, 1, dividido por 10 elevado a nona, dividido por 1 é 9. Então, agora que nós já declaramos as variáveis, o que nós precisamos fazer é, lá onde a gente recebeu os dados do servidor, ou seja, no cliente, o cliente vai receber os dados de volume e pressão, e ele vai precisar tratar esses dados e criar o modelo linear daquele sistema que a gente acabou de fazer, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é pegar esses dados do servidor, que é recebido no Wi-Fi cliente. Vamos pegar esses dados aqui e, no lugar de mostrar no TextEdit, nós vamos enviá-lo para uma variável do tipo matrix aqui. Vamos chamar de dados. Agora eu vou separar os dados em pressão e volume, ok? Então, double, pressão. Pressão vai ser igual ao primeiro valor que nós recebemos, dados 1,1, e volume, que vai ser dados 1,2. Então, o que nós estamos fazendo aqui, ou falando aqui, é que quando eu enviar a informação, pressão e volume, eu vou enviar nessa sequência na forma de matriz, ou seja, eu vou mandar 37.6,74.4. Então, dessa maneira aqui, nós temos como recuperar a string e convertê-la para matriz, certo? E aí colocar nos valores de pressão e volume. Então, agora, o que eu vou fazer é criar linhalg matrix. Agora eu vou criar aquelas variáveis AN e B. ANB, como a gente fez aqui no arquivo do Minus Quadrados, certo? Então, nesse arquivo do Minus Quadrados, nós tínhamos AN dentro do for, que ele pegava uma linha de A. Nesse caso aqui a gente não vai precisar, a gente só precisa entender o que é uma linha de A. Uma linha de A, ele tem uma linha e duas colunas, que é exatamente isso que a gente fez, uma linha, duas colunas. E uma linha de B, ou seja, nós temos uma linha e uma coluna. Okay? Por isso que a gente criou dessa maneira aqui. Agora nós vamos inserir os valores de A conforme a equação que nós tínhamos criado aqui. Ou seja, o primeiro valor, o A11, é 1 sobre log 10 do valor de volume. Então, AN 1,1 é igual a 1 dividido pelo log 10 do volume, do valor de volume recebido. E a N 1,2
é igual a menos 1. É igual a menos 1. E o B, certo? O valor de B, ele é igual a log da pressão dividido pelo log do volume. Então, vai ser o log 10 da pressão dividido pelo log 10 do volume. Pronto. Agora, o que nós temos que fazer é calcular o erro, calcular o valor de K, o valor de X e o valor de P na sequência. Ok? Então, vamos copiar aqui, lá do mínimos quadrados, como a gente já tinha feito antes. Então, o valor de K ele não existe. Eu vou precisar declarar essa variável. Então, o erro ele vai ser o valor de B menos AN vezes X. Ok? O nosso K vai ser a mesma coisa lá da equação. O nosso X também. E o nosso P também não precisa de nenhuma modificação. E agora nós vamos mostrar na tela os valores que vão sendo aprendidos de X, certo? Então, std string str vai receber o valor de X, ou vai converter o valor de X para string. E agora o i.textedit textedit2, que é o lado do cliente, .append vai mostrar o que está na string cstr. Então, dessa maneira, nós conseguimos receber o valor que está no servidor. Na medida em que nós recebemos o dado do servidor aqui no cliente, esse cliente vai colocar os dados que foram recebidos de pressão e volume na forma de um sistema de equações, certo? Depois de colocar na forma de um sistema de equações, ele vai resolver iterativamente à medida que vai recebendo os dados, certo? Vai encontrando o valor de X, vai entendendo a estatística desses dados e vai apresentando na tela, passo a passo, como ele está aprendendo aquele sistema de pressão e volume. Então agora nós vamos executar o nosso algoritmo. Sim, aqui a gente vai ter que converter do std string. Isso aqui é porque eu esqueci de colocar o print suporte. Então vocês viram que dessa vez eu deixei algumas correções de erro aqui para a gente poder entender que os erros que vão dar se a gente não colocar determinadas informações, certo? Eu poderia ter regravado a aula, mas é importante que a gente saiba corrigir um erro e outro baseado na informação que sai aqui no debug, certo? Então o que a gente tem que fazer aqui? Primeiramente criar o servidor. Vai abrir a janelinha aqui para a gente e nós vamos anotar aqui o IP. Então agora nós temos que conectar o nosso cliente. Então imagine que essa parte do servidor ela não é feita aqui, ela é feita lá fora num sistema, num ESP ou num CLP. Ele vai criar o servidor e nós vamos, como cliente, nos conectar a esse servidor. Então estamos conectados e agora vamos simular o servidor enviando informações aqui para a gente. Então o servidor estaria informando aqui para a gente primeiro dado e o cliente estaria calculando essa informação. O objetivo é que no final, quando a gente colocar todas as linhas, ele vai aprender exatamente os valores que estão aqui que a gente já calculou antes. Então manda a segunda informação e ele tem um novo cálculo. Manda a nova informação
e ele já está se aproximando. Na última informação ele tem que ser igual. A teoria garante isso. Então aqui nós temos o valor 0,4, quer dizer 4,029 e 1,324, que são os valores de mínimos quadrados. Ou seja, eu recebendo os dados um a um, independentemente de onde esse dado esteja chegando, certo? Eu recebo esse dado no meu cliente, esse cliente processa a informação e dá de forma atualizada, com base nos dados já recebidos até então, até o último dado recebido, a solução de mínimos quadrados para aquele problema. Então é isso que a gente tem para a aula de hoje. Essas informações são extremamente úteis porque nós vamos trabalhar dessa maneira com o aprendizado de máquina. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí em curtir, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.